Hoje o tema escuro se tornou muito comum em aplicações web, e quando a gente utiliza a Tailwind para estilizar nossa aplicação, fica muito fácil dar suporte a esse recurso. Então, aqui eu tenho uma aplicação construída em Next, uma aplicação bem simples, e a gente vai transformar ela para um tema dark. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é como eu quero que cada elemento da minha página se comporte no tema escuro. Então, por exemplo, o meu título aqui em cima, como que eu vou dizer qual as classes Tailwind que ele tem que utilizar no tema Dark? Eu vou simplesmente colocar o prefixo Dark, dois pontos, e dizer o que eu quero que seja aplicado a esse elemento quando eu estiver utilizando o tema Dark da minha aplicação. Por exemplo, no tema Dark, eu quero que meu texto fique mais claro. Então, eu vou usar uma classe que vai deixar meu texto com uma cor mais clara. E salvei aqui minha aplicação. Se eu perceber, eu posso ver que ele já mudou aqui a coloração. Ele não está mais preto, agora ele já assumiu essa cor mais clara. E por que que isso aconteceu? O Tailwind, por padrão, ele vai ouvir o meu navegador. Então, no meu caso, o meu navegador está configurado no modo Dark. Então, automaticamente, toda a classe Dark que eu inseri na minha aplicação, o Tailwind vai já aplicar aqui no meu projeto. E como que eu posso tratar isso? Primeiro, a gente vai aqui estilizar toda a minha aplicação no modo Dark. Então eu vou querer deixar uma cor de fundo mais escura. Perfeito. E aqui eu vou mudar algumas coisas. O meu título no tema Dark eu também vou deixar mais claro. O meu parágrafo também. E aqui embaixo, essas informações também vou deixar mais claro aqui no meu componente. Perfeito. Então, a gente assumindo que essa seria a nossa aplicação do tema Dark, como que a gente pode dar controle para o usuário decidir dentro da aplicação se ele quer o tema Light ou o tema Dark? Então, primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui no meu arquivo Tailwind config aqui, e aqui dentro do meu objeto de configuração, eu vou utilizar a propriedade Dark Mode e vou passar o valor para ela class. Significa que o tema Dark ele vai ser aplicado de acordo com a classe que tiver no meu HTML. Então, quando eu salvei, a gente pode ver que ele já voltou para o tema claro. O que acontece? Agora, se eu vir na minha div py aqui da minha página e colocar uma classe chamada Dark, ele volta para o meu estado de Dark Mode. Então agora eu tenho que fazer essa dinâmica. Quando eu tiver a classe no meu HTML, ele vai utilizar o tema Dark. Quando não tiver, ele vai manter o tema padrão da minha aplicação. E para fazer isso, eu acho que a gente pode criar um botão aqui. Vou colocar uma estilização bem simples para ele. Deixa eu só minimizar aqui para ficar mais fácil da gente ver. E aqui, quando ele estiver no tema Dark, o meu botão eu quero deixar o fundo branco. E também no tema Dark eu vou deixar o meu texto mais escuro. E quando eu estiver no tema Light, eu vou deixar o fundo escuro e o texto claro. E aqui dentro, por Dark. Então aqui meu botão, posso dar um padding para ele. Perfeito. Então, aqui no meu botão, eu vou ter que atribuir uma função de um clique para ele.
Vou voltar aqui. Beleza. Então, quando eu clicar no botão, eu vou chamar uma função aqui em cima. E o que essa função vai fazer? Eu vou ter um estado que vai controlar se está no tema dark ou não. E por padrão, ela vai começar como falso. Então, minha aplicação vai iniciar no modo light. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter uma renderização condicional aqui da minha variável dark. Então, eu só vou atribuir dark quando o meu dark mode tiver true. Então, aqui quando eu tiver meu dark mode, eu vou renderizar a minha classe dark. E aqui, a minha função, ela vai só setar o dark mode o inverso do que já tiver. Beleza. E aqui eu vou chamar a minha função. E o texto do meu botão também vai mudar de acordo com o tema. Então, se eu tiver no Dark Mode, eu vou mostrar Light. Se não, eu mostro Dark. Perfeito. E se eu testar agora a minha aplicação, eu consigo ver que ele já está fazendo a troca do tema para mim. Porém, essa alteração das cores ela está muito seca, ela é algo instantâneo. O que eu posso fazer para melhorar isso é aqui no meu arquivo Global CSS, eu posso aplicar uma propriedade para todos os elementos da minha página. Então eu utilizo o @apply, eu vou aplicar um transition colors com uma duração de 200 milissegundos. E agora, se eu clico de novo no botão, ele já tem a animação da troca para mim, fica algo bem mais suave, uma experiência bem mais legal para o meu usuário. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal, que a gente está sempre postando mais conteúdo aqui na Stack JavaScript.